Dê um abraço em cada uma dessas pessoas. E volte para o seu lugar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Toma o seu lugar, querido. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos capítulo 2. Vamos lá. Hoje é a última noite da série de mensagens que a gente começou a pregar na última semana do mês de agosto. E hoje a gente vai concluir essa série de mensagens. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Glorifico a Deus por você, todas as terças-feiras, estar recebendo dessa palavra. E eu quero dividir com você algo que Deus colocou no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Diz assim: eles devorarão tudo como se fosse fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra, é como um paraíso. Mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazem barulhos com carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-lo parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões, avançam sem parar e a terra treme. A terra treme. Olha para o seu vizinho e diz assim: a terra vai tremer. O céu estremece, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordem em voz alta. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor. O profeta vai terminar fazendo uma pergunta: quem poderá suportá-lo? É só que no versículo 12... depois de Joel profetizar o dia terrível do Senhor, Deus agora tem uma palavra para o seu povo. O verso 12 diz assim: o Senhor, Deus diz, mas agora voltem para mim com todo... Escuta, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: se volte para o Senhor de todo o teu coração. Quem pode suportar esse dia? Quem vai suportar esse dia? O dia do Senhor. O verso 11 termina com essa pergunta: quem vai suportar esse dia? Quem há de suportar? E o verso 12 vai dizer assim: mas vocês... Aí é uma palavra para mim, para você, para a igreja. Ele diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, e fazendo algumas coisas, jejuando, chorando
e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Escuta, por que o autor do texto está dizendo isso? Porque é uma maneira de se expressar tamanha tristeza, tamanho pesar, tamanho luto, tamanha dor. Eles rasgavam a roupa e pegavam cinza e colocavam sobre a cabeça. Só que Joel está dizendo assim: eu não quero que vocês rasguem as roupas, eu quero que vocês sejam um povo que rasga o coração. E eu quero te dizer, querido, sabe, esses próximos 3 meses que nós vamos ter até encerrar esse ano de 2023, serão meses onde Deus está nos convocando para jejuar, para orar, para lamentar e rasgar o coração diante dele. Pastor, por quê, pastor? Olha o que diz o texto: não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, o nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, e paciente, muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, o nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus oferta de alimento e oferta de vinho. O verso 15 diz: toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum. Olhe para o teu vizinho e diz assim: até o final do ano a gente vai ter um dia santo de jejum aqui. Pastor, e as crianças vão entrar no jejum também? E os pequenininhos? Deus está nos convocando para jejuar. Deus está nos chamando para a gente rasgar o nosso coração diante dEle, para a gente se voltar para Ele. Esse texto, quando fala de se voltar, arrependimento, a palavra original significa metanoia, mudar a mente. E arrependimento é: eu estou indo nessa direção, mas eu tive um impacto, um encontro com Deus, eu dou meia volta e eu me volto para Deus. Escuta, Deus está falando conosco nessa última noite dessa série de mensagens sobre uma linguagem poderosa de oração, porque Deus está nos entregando chaves, Deus não está nos entregando senhas, Deus está nos entregando, seja lá o termo que você quiser usar, Deus está nos entregando coisas preciosíssimas. Sabe para quê, querido? Porque quando nós nos voltamos para Ele, Ele entrega tudo aquilo que Ele tem no bom tesouro dEle. Ele vai te entregar coisas preciosíssimas. E perguntem: onde está o Deus de vocês? Versículo 18. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: agora eu vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Eu vou repetir para você: agora eu vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Diga comigo: cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhoto que vem do norte, e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Eu vou repetir o último verso que diz: eu vou fazer grandes coisas. Eu não sei se você está com os ouvidos destapados, mas Deus está dizendo para aqueles que vão usar essa ferramenta chamada coração e não as vestes. Escuta, Deus está mais no futuro, está no presente. Ele está dizendo assim: fiz grandes coisas.
Escuta, todas as vezes que a gente se volta para Deus, a gente ouve promessas, mas no ato de eu me voltar para Deus, a promessa já aconteceu, ainda que eu não veja com os meus olhos físicos. No mundo espiritual, no reino do Espírito, Deus já liberou. E Ele diz assim: alegre-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas, e eu lhes dei chuvas no tempo certo, as de outono e as da primavera, muita chuva, como no passado. Escuta, eu não sei como foi o teu passado, mas essa manhã, enquanto eu meditava nesse texto, enquanto eu me preparava para essa noite, enquanto eu buscava a presença de Deus, Deus falou assim: tem uma carga pesada de chuva para vir sobre a tua vida, sobre a igreja, e não se compara ao que eu fiz no passado, o que você já viveu, sabe, de coisas espirituais, como pastor da igreja, como um discípulo de Jesus, não se compara, porque eu vou trazer chuva de novo, chuva de outono, chuva da primavera, e eu vou fazer como no passado. O verso 24 diz assim: a colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito o quê? Escuta, lá em cima a profecia. Não, você não está comigo aqui não, irmão. Devolverei tudo o que vocês perderam. Eu não sei o que tu perdeu. Eu sei de coisas que minha casa, vivenciamos. E o profeta está dizendo, sabe coisas que você perdeu? Esse é tempo de Deus devolver, restituir, restituição. Pastor, é para me animar? Não. É para quem usar a linguagem sobrenatural da oração. Pastor, é para mim orar em línguas aqui no culto? Pode até acontecer, mas é para você fazer na sua intimidade. É para você fazer lá no seu devocional. É para você trancar a tua porta e falar com o teu Deus em secreto. Porque o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensa, não no secreto, mas Ele te recompensa publicamente. Pastor, todo mundo vai receber? Eu não tenho termômetro para isso. Mas eu posso afirmar para você que se você usar essa chave, essa ferramenta de uma oração que vai te levar a viver o sobrenatural, eu tenho certeza de que os céus se abrirão. Agora escuta, para a gente corrigir algo. Eu não vou orar porque eu quero restituição. Eu não vou orar porque eu quero muito vinho, muito azeite, muito pão. Eu vou orar porque eu quero Ele. Eu vou orar porque eu entendo que eu preciso dEle. Eu vou orar porque a minha vida depende dEle. E sem Ele, eu não sou nada. Eu acho que eu li na Bíblia que o grande erro é que a gente faz coisas para a gente sacar de Deus. Ah, Deus, eu vou me aplicar, eu vou orar todo dia, mas o Senhor tem que fazer, olha, a minha listinha está aqui. Não. Eu vou orar porque eu preciso dEle. Eu vou buscar porque a minha vida depende dEle. E quando eu busco dessa forma,
A Bíblia diz: eu vou te devolver o que você perdeu. Quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto, que como exército destruíram as colheitas, eu quero dizer para você, é tempo de Deus nos restituir. Uma linguagem sobrenatural de oração sempre vai trazer restituição à nossa vida. Verso 26. Irmão, eu amei esse texto aqui. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. Escuta, você percebe que o profeta está dizendo: olha, você vai ter tanta comida. Está falando de benefícios, mas o texto diz assim: mas vocês vão louvar o Senhor. Vocês não vão olhar para o benefício. O benefício a gente vai usufruir dele. O benefício a gente vai usar. A comida a gente vai comer. A roupa a gente vai vestir. O carro a gente vai encher ele de gente para trazer para o culto. A casa nova a gente vai abrir para ser a próxima célula da igreja. A roupa nova você vai vir para o culto. Sabe, os benefícios você vai usá-los. Mas você vai louvar Ele. Você não vai valorizar e você não vai cultuar coisas. Você vai usar as coisas, mas você vai louvar o Senhor. E o texto continua e o finalzinho diz assim: e meu povo nunca mais será humilhado. Quando eu uso a linguagem sobrenatural da oração, eu experimento dos milagres de Deus. Eu vou viver um tempo de revelação da palavra, de muita alegria, de muita unção. Eu vou viver um tempo de restituição. Em sexto lugar, eu vou viver um tempo de prosperidade e de exaltação de Deus. Escuta, uma coisa é a gente querer se exaltar. Outra coisa é Deus decidir que chegou a hora. Outra coisa é Deus decidir e na sua soberania Ele dizer assim: eu vou exaltar o meu filho. Eu vou exaltar. O texto diz: o meu povo nunca mais será humilhado. Eu não sei se tem gente aqui que está entendendo o que Deus está falando hoje. O verso 27, e eu quero encerrar, diz assim: vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. E aí a profecia se repete e diz: e o meu povo nunca mais será humilhado. É para quem quer orar. Pastor, é para todo mundo? Para todo aquele que orar. Para todo aquele que usar a linguagem sobrenatural. Talvez tenha gente que diga assim: pastor, mas eu não oro em línguas. Eu acho que isso não é para todo mundo. Eu quero dizer que é para todos. Acho que foi até a pastora Cristiane que pregou aqui, que falou que a linguagem sobrenatural da oração, a oração em línguas, é para todos. Só que a gente viveu dentro de um contexto evangeliquez, gospel, que quem ora em língua parece que ele recebeu um certificado de mais espiritualidade do que o outro. E aquele irmãozinho que ainda não ora, ele às vezes olha para aquele que ora e se sente inferiorizado. E aquele que ora
ele se exalta porque ele acha que ele é maior do que o outro. Só que a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca testou isso. Alguns lugares, para você ascender um ministério, o requisito é ser batizado com o Espírito Santo. E aí existem pessoas que, porque não ainda acessaram essa linguagem sobrenatural da oração, elas forjam uma língua estática para parecer que ela está falando em mistérios com Deus. Mas só que é algo raso. É algo que não produz restituição, prosperidade, vida abundante, liberação de palavra do cereal. Não há liberação de alegria, não há liberação de unção. Mas todo aquele que aplica a sua vida e começa a experimentar de usar essa linguagem, tudo isso que eu acabei de ler, acontece, meu irmão. Pastor, mas qual é a grande questão? É que eu e você temos que buscar. Paulo vai dizer assim: olha, buscai os dons espirituais. Quanto a eles, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E busquem os melhores dele. E quando ele vai falar da oração em línguas, ele diz assim: eu quero que todos falem, mas que muito mais que vocês profetizem. Por que Paulo está dizendo isso? E tem gente que pega e transforma o contexto. Não, orar em língua não é importante, importante é profetizar. Não! A oração em línguas é a minha conexão com Deus, onde o meu homem interior, ele vai sendo renovado, cheio, vai sendo edificado, vai se tornando cada vez mais robusto, e eu começo a experimentar de um outro nível de intimidade com Deus. Pastor, mas eu ainda não recebi. Então eu quero, com essa série de mensagens, não esgotar, mas eu quero provocar que você tem que buscar. Pastor, mas eu já busquei. É o nosso segundo grande erro, porque a gente acha que tem que ser no nosso dia, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Escuta, não sou eu que vou orar por alguém e falar: receba o dom de línguas. Porque quem batiza e quem entrega os dons é o Senhor. Agora cabe a mim e a você a busca. E eu quero encerrar essa noite falando sobre a minha experiência. Quando eu experimentei dessa linguagem, a Cristiane, eu já falei que ela foi antes de mim. E nós íamos orar em casa, a gente estava novo de casado. E ela me fazia raiva. Vamos orar, Cristiane? Vamos. E ela começava a falar em língua. Eu falei: caramba, que inveja. Vontade de ter. E comecei a buscar. E eu me preparei uma semana inteira. Falei: vou jejuar, eu vou orar, vou ler a Bíblia. E domingo a primeira forma está em Atos 2, verso 1 ao 4. O texto que nós lemos vai falar de oração e espera. A primeira maneira de você receber é orar e esperar. A Bíblia diz que esses discípulos, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, de repente. Pastor, o que é de repente? Tempo que eu não
não escolho, tempo que eu não determino. Vai ser hoje, vai ser nessa terça-feira, vai ser no domingo, vai ser quando eu estiver indo para casa. Não é no meu tempo. Eu preciso só buscar em oração e esperar, porque é promessa dele. Não, ou você não recebeu, ou você não entendeu. Você precisa orar e esperar, porque a promessa dele te dá, meu irmão. Maior interessado que você use essa linguagem é o próprio Deus. Mas a gente é bloqueado por uma série de objeções. Deus não quer me dar. É coisa de gente menina. É coisa de gente avivadinha. Mas eu não, eu sou racional. Por várias vezes. Falei, Cristiano, tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que você é mais emotivo, Cristiano. Aí chegou um momento que eu falei para ela, você é muito racional, eu penso mais, tolo. Eu estava me sabotando, me enganando, e não é a maneira que a gente recebe de Deus. A primeira forma, ore e espere. Olha para o seu irmãozinho e diz assim, ora e espera, porque de repente acontece. Agora escuta, não é aquela espera de 5 anos. Vou te mostrar na Bíblia. Jesus morre, no domingo ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece na reunião onde os discípulos estão. Ele rompe a parede e diz assim, Pai seja convosco. A turma, é o mestre. Todo mundo celebra. Jesus aparece para outros 120. Depois ele aparece para 400. Ele aparece numa outra reunião. Mais uma vez ele passa pela parede e diz, Pai seja convosco. Jesus fica, a Bíblia diz, 40 dias depois de ressurreto, aparecendo, tendo aparições, para depois de 40 dias ele ascender ao céu. Quando Jesus ascende aos céus, os discípulos, eles recebem uma promessa, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Escuta, 40 dias. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? 50 dias. Ou seja, aqueles discípulos, eles esperaram 10 dias. Eles não ficaram, daqui a 5 anos. Não, 10 dias. Orando, eu esperava. Orava, ele falou que ele vai cumprir. Nós vamos receber do Espírito Santo. Então a primeira maneira de você receber é você orar. E nós vamos orar hoje. Pastor, você presenteado? Ore e espere. Pode ser. Pode ser que quando você vai para casa. Pode ser que você esteja dormindo. Escuta. Um pastor era de uma igreja tradicional, histórica, da mesma igreja que eu vim. Não da igreja onde eu congregava, mas da mesma denominação de onde eu vim. E a denominação de onde eu vim diz que quando a pessoa recebe Jesus, ela nasce de novo e já é batizada com o Espírito Santo. Ela não precisa falar em línguas. E esse pastor, ele nasceu nessa igreja, ele tinha esses conceitos. E ele tinha um grande amigo de uma igreja pentecostal. E nessa igreja era um outro tipo de pensamento. E ele falou, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E ele entrou num tempo de oração. Oração. E ele fez um voto com Deus. Ele falou, Senhor, eu não quero nem que seja na minha igreja e nem que quero que seja na igreja do meu amigo que é pentecostal, para ninguém levar a glória de nada. Eu quero que seja no tempo do Senhor. E ele foi orar e orou, e um dia ele descansou, e depois de orar ele foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, ele teve um sonho. E nesse sonho apareceram 2 amigos para ele. E esses amigos tocaram ele, oraram por ele, e no sonho, ele conta que ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. De madrugada ele acorda fazendo o quê?
Ele foi batizado com o Espírito Santo enquanto dormia. Escuta, pastor, foi uma emoção. Não, ele ficou até de manhã e não conseguia parar, falando em outras línguas. Porque eu preciso orar e depois... Olha para o seu vizinho e diz assim: ore e depois espera. Ore e depois espera. A segunda maneira de você receber, vamos lá, abra a sua Bíblia, Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Versículo de número 44. Atos capítulo 10, verso 44. Você está com a sua Bíblia aí? Amém. Vamos lá? Se a Bíblia está aberta, abre o coração e olha para mim. Esse texto, um apóstolo chamado Pedro, foi chamado para ir à casa de um homem, um centurião romano chamado Cornélio. Ele não era crente, mas a Bíblia diz que ele era um homem que fazia orações e dava esmolas, e tinha um coração voluntário. Esse homem tem uma visão e chama Pedro. O Pedro vai até a casa dele. Cornélio reúne um monte de gente na casa dele. E o Pedro, quando chega lá, era um monte de gentios. E Pedro era judeu e ele tinha um pensamento partidarista. Não, o Espírito Santo é só para os judeus. Só que não era. E Pedro, enquanto orava, enquanto falava, enquanto ministrava a palavra, olha o que diz o texto, verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre quem? Todos os que estavam o quê? E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus que tinham convertido ou que andavam com Pedro, quando vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns. Escuta, a primeira maneira da gente receber é orar e esperar. E a segunda maneira da gente receber é quando Deus decide derramar. Escuta, a turma que estava na casa do Cornélio, ninguém fez jejum. A turma que estava na casa do Cornélio, ninguém fez oração. Batiza-nos com o Espírito Santo. Essa turma que estava lá na casa do Cornélio, escuta, foram convidados para uma reunião onde vinha um doido chamado Pedro e que ia falar uma boa notícia. Enquanto Pedro pregava, cai o Espírito Santo sobre eles e todos são cheios do Espírito Santo. Primeira maneira da gente receber, eu oro e espero. A segunda maneira é quando Deus decide derramar. Ah, querido, eu tenho falado com Deus, eu tenho falado, Deus, o senhor pode fazer isso na igreja? O senhor pode, enquanto estiver abrindo o culto, o senhor pode fazer enquanto estiver no louvor, o senhor pode fazer enquanto estiver ministrando a palavra, cair o Espírito Santo sobre nós e a gente ser cheio do Espírito. Gente que entrou aqui pela primeira vez, mas que o Espírito tocou a vida dele, ele vai ser cheio e vai sair daqui transformado, nascido de novo. Deus pode fazer como Ele, porque Ele é soberano. A terceira e última maneira para mim encerrar essa mensagem é por imposição de mãos. A primeira, oração e espera. A segunda, derramar do Espírito. E a terceira, pela imposição de mãos. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo de número 19. Atos 19. Verso de número 6.
Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 19. A partir do versículo 1, Paulo está num lugar chamado Éfeso. E em Éfeso tinha uma deusa chamada... A nossa não é. A nossa Diana aqui é Diana da Aliança. A Diana da Aliança. Mas em Éfeso tinha uma divindade chamada Diana dos Efésios, ou Artemis. Paulo vai pregar nesse lugar. E o verso 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns, tinha muita gente, alguns discípulos, perguntou para eles: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe. Uau! Os caras eram discípulos, mas ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Aí o versículo 3 diz assim: então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o verso 6: impondo-lhes Paulo as mãos, aleluia, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram quantos? 12 homens. Escuta, a casa do Cornélio estava cheio. Pedro prega, pá, o Espírito Santo cai, todos são cheios. Paulo chega em Éfeso. Em Éfeso tinha 12 homens. Paulo pergunta assim: vocês já ouviram, já receberam do Espírito Santo? Eles falam: a gente nem sabe quem é, nunca ouvimos falar dele. Aí o Paulo pergunta: mas vocês foram batizados em que batismo? A gente foi batizado no batismo de João. E o Paulo começa a explicar, dizendo: o batismo de João era para arrependimento, mas era só para preparar o caminho, porque o batismo agora é o batismo de Jesus. E eu imagino os caras dizendo: então batiza a gente. Paulo vai batizar, acaba de batizar. Quando batiza os 12, ele fala: agora vocês vão receber o Espírito Santo. Impõe as mãos e diz: recebam o Espírito Santo. Todos começaram a ser cheios do Espírito, falavam em outras línguas e profetizavam. 3 formas da gente se receber. Primeiro, eu oro e espero. Segundo, é um derramar. Que hoje seja, que domingo de manhã seja, que domingo à noite seja, que quando você estiver dormindo seja. De repente você vai estar no Uber, irmão. Pensa o escândalo. Pensa que loucura. Né, Tiago? Tiago está lá dirigindo, entrou um passageiro, ele, pá, cheio do Espírito Santo, começa a falar numa língua diferente. O passageiro vai falar: você está bem, moço? Corre o risco sério de ser batizado com o Espírito Santo também. Escuta, meu irmão, a pastora já falou algumas vezes aqui, o local onde ela trabalhava, de vez em quando eu aparecia lá para dar uns confere. Falava nada para ela, aparecia lá na hora da saída, cruzava o braço, fazia uma cara de mal na porta do trabalho. Quando ela chegava, eu dava um beijo, mas daquele bem forte nela, irmão. Abraçava ela, levava até o carro, abria a porta e olhava para os sem vergonha para ver se tinha alguém olhando, para mostrar. O pai está on. E tinha uns camaradas lá chamando ela para almoçar. Ela me ligou e falou: amor, o gerente me chamou para almoçar. Eu falei: eu quebro ele. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ela falou: não, amor, ele não tem maldade não. Eu falei: é uma santa, vai canonizar essa mulher. Eu falei: não, almoçar comigo, meu bem. Estou indo te buscar hoje. E aí ela começou a fazer uma oração no almoxarifado da empresa dela. Ela almoçava 15 minutos e 45 ela dedicava para a oração. Começou com poucas pessoas.
Ela orava e me ministrava a palavra. Aquela oração foi enchendo. E chegou um camarada. Qual era o nome dele? Não lembra mais não, né? O que recebeu Jesus lá? Renato. Falei, Renato, tô doido para orar com imposição de mãos em você. Ela sempre me ligava. Amor, um rapaz daqui da empresa, ele tem uma fama de prostituto, de pegador, de pega todo mundo, e ele veio na oração. Eu falei, Amor, ele recebeu Jesus. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, meu amor. E o cara estava todo empolgado mesmo. Nasceu de novo. Falou, não, você é minha pastora. Eu falei, fala que eu sou pastor dele também. Não, irmão, você tem que se posicionar. Não tem ciúme nenhum, tem posicionamento. Tem que cuidar do patrimônio. Né? Tem que cuidar. E o Renato começou a caminhar. Comprou uma Bíblia. Almoçava 15 minutos, 45 dedicado à oração. E o pau estava quebrando na sala do almoxarifado. E a Cristiane um dia me liga, eufórica, tipo a Lorena assim. Falou, amor. Falei, fala. O Renato. Falei, foi batizado com o Espírito Santo hoje. Está falando em língua até agora. Está um escândalo aqui na empresa. Porque ele não para. E eu não paro de rir. E eu fui orar por ele. Eu só falava assim, mais Espírito Santo, mais fogo para ele. E ele não parava, amor. Esse cara hoje é pastor. Ele morava no Estácio. Ele saiu de lá do Estácio para vir aqui em Realengo. Falou, não, vocês vão ser meus pastores. Aqui é minha igreja. A gente conversou, a Cristiane conversou, falou assim, é muito longe da sua casa, procura uma igreja próxima à sua casa, congrega lá porque vai ficar melhor, você vai poder servir melhor a Deus. E ele ficou lá, hoje é um pastor, porque começou numa reunião, numa sala velha de almoxarifado, com alguém que decidiu orar, e o Espírito Santo caiu. Hoje o Renato está cuidando de gente, é um homem de Deus. Sabe, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para remover algumas travas aqui, alguns bloqueios, dizendo que orar em língua não é para todo mundo, não, é para toda a igreja. Pastor, é para a gente ficar aqui, não, irmão, é para você orar assim, sabe aonde? 3 horas da manhã lá no teu quarto. É para você orar assim, quando um levante das trevas vem contra você, aí é hora de você, e você manda ver, meu irmão. Porque tem gente que recebeu o dom, mas parece aquela, sabe, já viu aquela gente metida, que fala, eu tenho um carro novo, mas não tira da garagem. Eu conheci alguém assim, meu sogro comprou um Fox Zero. E um dia Manu estava dodóizinha. A gente estava sem carro, numa magrela terrível. Eu falei, Cristiane, dá um papo no teu pai, para ele emprestar o carro para a gente levar Manu no hospital. Ela foi lá, com o maior cuidado. Pai, Manu não está bem. O senhor não pode emprestar o carro para a gente não? Para a gente levá-la no hospital. Não! Meu carro só tem 120 não sei quantos quilômetros rodado. Vocês vão estragar meu carro. E blá, blá, blá. Falei, Cristiane, é direito dele. Eu entendi ele, não fiquei chateado com ele não, irmão. Pastor, o senhor não ficou com raiva dele? Claro que não. É meu sogro. Eu tinha todo o direito de emprestar ou não, o bem era dele. E tem gente que é assim com o dom do Espírito Santo. Ele tem, mas não usa. E sabe quando é para a gente usar? Dentro do templo até acontece, mas é para você usar na tua intimidade.
Por isso que Paulo dizia: eu falo em línguas mais do que qualquer um de vocês, porque na intimidade dele, ele se enchia do Espírito Santo, para ele chegar em Éfeso e perguntar: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês já receberam o dom do Espírito Santo? Eu quero dizer, querido, nós vamos sair daqui para a gente orar dentro de casa, orar no nosso quarto, para quando você chegar no culto, quem está do seu lado é um visitante, você dá a mão para ele e fala assim: você já recebeu o Espírito Santo? Se ele falar não, aí você já dá aquele sorriso. Já manda fogo, irmão. Você está entendendo isso? Fique em pé, por favor. Eu quero muito orar com você. Para você sair daqui, pastor, o senhor vai orar para eu ser cheio do Espírito Santo? Vou orar agora. Mas o que eu quero é provocar você. Provocar você a buscar. Até que Ele venha. Ore e espere. Tem dia que Ele derrama. Seu pastor, sua pastora, ou alguém que está cheio do Espírito Santo pode impor as mãos sobre você e ministrar sobre a sua vida. Eu queria que tu fechasse os teus olhos, por favor. Pai, glorifica o teu nome aqui, para que o Filho seja glorificado na igreja, para que o mundo creia que Jesus foi enviado do Pai. Glorifica o teu nome em cada reunião nossa, em cada culto nesse lugar. Glorifica o teu nome. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, glorifica o teu nome. Seja uma reunião onde tenham 12, como lá em Éfeso. Seja uma reunião como na casa de Cornélio, uma casa cheia. Seja como a reunião onde Pedro prega e 3.000 se convertem. Jesus, tu não se limita a geografias, a números, porque tu és aquele quem batiza. E hoje eu quero te pedir: batiza-nos com o Espírito Santo.